E, e aqui está. E agora está aparecendo a gravação também. Mas é porque eu tô só respondendo aqui no chat, para não ficar pesado. Agora volta, não se preocupe. É que eu quis escrever o animus caluniandi, viu? Só por isso. Não fica preocupada, não. Então, requer um ânimos, uma intenção. A intenção é de caluniar, quer dizer... Então, você imagina o seguinte, a pessoa chega no 333, que é corrupção ativa, e diz, pô, o crime é certo, determinado, está na lei, né? Está dentro do princípio da taxatividade, da publicidade penal, da anterioridade. Aí a pessoa chega e diz assim, o Christian? Ah, o Christian, professora Letícia, mas trazem um monte de coisa de Guaíra. Trouxeram um monte de luz, equipamento para fazer live. Alguém está com o áudio aberto aí. Obrigado. Se fechou, eu agradeço. Então aí traz um monte, você não vale nada esse cara. Esse cara não vale nada. E fica com isso. Ou e fica nisso, né? O cara não vale nada. E não sei o quê. Então o dolo, claro, não é o dolo de espalhar, não é o de fofocar. Então, outra coisa que a gente tem que separar, que é o papel da imprensa de, digamos assim, de fofoca, né? Que o pessoal chama de gossip, né? A fofoca. E eu não sei se vocês seguem no Instagram, no Twitter, há vários perfis que fazem, né? Notícias de celebridade. Notícias de celebridade, que na verdade são fofoca. Claro, se um artista, por exemplo, é preso, ou tem a prisão decretada, como acontece muito com cantores, olha lá, hein? Principalmente devendo pensão, não é? Vocês não têm uns casos assim? Vocês já não leram? Ou já não souberam de casos de cantores e tudo mais? Oi, Laila. O meu não. Se estava falhando é porque tinha com alguém provavelmente com o microfone aberto, mas aqui não está mais aparecendo ninguém com o microfone aberto, tá? Agora eu tô com o áudio aqui, ok? Alguém está com o microfone aberto. Aí é que está. Tem um colega aí, eu não consigo ver, porque está fazendo nhenhenhen, está dando uma kkk aqui para mim, certo? É a Adriane. Oi, Adriane. Adriane, o áudio da Adriane está aberto. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Então eu já vou dar um mute nela. Pronto. Agora já não é censura, hein? Pelo amor de Deus, eu estou só dando mute. Deixa eu ver quem mais aqui. Tem um pessoal entrando agora, está entrando com áudio aberto. Aí fica, fica me interrompendo todo. Ô, E aí, professor, falhando, diga. você vai disponibilizar esse slide? Sim, Samira, você chegou depois, no comecinho da aula eu falei. Ah, tá. Então tá, E obrigada. falei o seguinte, que eu não consegui postar para vocês, tanto ontem, no Google Drive. Eu tive é meu, eu acho que é meu de acesso, tá? Não tem nada a ver com o sistema, nem com a faculdade. Eu não Ah, consegui, então tá. eu não consegui mexer ali, certo? Uhum. Então é por isso, mas de qualquer maneira isso aqui é para vocês. Isso é de Ah, vocês. então tá. Legal, né? Obrigada, professor. Samira, que isso? Ô, Samira, já que você está com o microfone aberto, aproveita aí, vamos lá, né? Agora, brincadeiras à parte, Uhum. casos de fofoca, quer dizer, que a gente fala. Você lembra, todo mundo se lembra de algum sertanejo, por exemplo, algum cantor sertanejo que ficou devendo, que está devendo pensão alimentícia, certo? Uhum. Então, o que ocorre é que divulgar isso, como se trata naturalmente de uma ação, é ação civil, tá? Num requerimento de prisão não é crime. Então existe, e se é suspeito, se está sendo indiciado, também não é calúnia. A calúnia requer a intenção de inventar, de criar. É aquilo que eu falei. Acusar a professora Letícia e eu, olha só, de sermos muambeiros, contrabandistas. Ou acusar a mim de sempre dar suborno para a polícia. Então tem que haver. Não há calúnia. Agora, um outro ponto que é muito importante para todos nós. Não existe calúnia quando o sujeito pratica um fato dizendo coisas genéricas, como, por exemplo, oi, Adriane, bom dia, querida, bom dia. Como alguém, por exemplo, dizendo assim, política é tudo ladrão. Política é tudo ladrão. Pronto, falei. Falei justamente naquele... aquilo que é do senso comum e da revolta, que é comum, não só no Brasil, mas em vários países do mundo. Ah, política não presta, é tudo ladrão. Pronto.
Escuta, o fato de eu falar ladrão, de eu emprestar à pessoa epítetos ou uma classe. Por exemplo, a farmacêutico. Indústria farmacêutica é a indústria que mais mata no mundo. Mata mais do que vírus, mata mais que não sei o quê. Bom, essas imputações de senso comum, elas atingem indiretamente honra de pessoas, quem se sentir ofendido. É o famoso se a carapuça servir. Mas são comentários. Não existe o desejo, não existe o desidério, o desejo da pessoa, no caso, se expressar para atingir criminosamente a honra de outra pessoa. Então, é por isso que não há crime de calúnia quando o sujeito, por exemplo, pratica o fato dizendo alguém ou certas pessoas. Então, se a pessoa pega e diz, por exemplo, assim, olha, é comum, né, que certos políticos aceitem propina. Aí, se algum político pedir explicação, o que você diz em juízo? Você fala, olha, deputada, ou senadora, senador, está aqui o noticiário, ó. É comum, há anos que a imprensa divulga escândalos envolvendo políticos, membros da classe política, e não estou atingindo a honra de ninguém, não estou apontando o dedo para ninguém, não estou acusando ninguém. Então, claro que não vai configurar calúnia a partir do momento em que você tem isso, essa situação. Outro ponto que é interessante falar é que mesmo em relação à calúnia, há trocas de acusações. Esse é o caso. Se a carapuça serviu. Exatamente, Samara. Mas se a carapuça servir, eu acho interessante isso, é que você, por exemplo, você chega, diz assim, em relação a Paranavaí, olha lá, hein? Atenção, não é calúnia que eu vou fazer agora. Vou falar assim, certeza que em Paranavaí sempre tem um deputado ou um vereador que aceita suborno. Pronto, o mundo cai. Eu falei até porque político é tudo igual, aceita. Pronto, generalizei. Eu não estou dizendo especificamente que a vereadora X, a deputada ou deputado Y aceitam, fazem parte de esquemas de corrupção. Então aqui não existe, não vai existir a calúnia. Quanto aos parlamentares, vocês já viram isso, mas não custa mostrar. Existe a inviolabilidade parlamentar. Então, a Constituição Federal, o artigo 53, eu não coloquei aqui, vocês me desculpem, hein? Eu não coloquei aqui o artigo, peraí. Eu não coloquei o artigo 53, é da Constituição. O artigo 53 da nossa Constituição, ele deixa bem claro que eles são invioláveis, deputados e senadores, na constância do seu mandato, nas suas opiniões, palavras e votos. Então, eu acho muito interessante quando, na votação, todo mundo se lembra, na votação do impeachment do último presidente, da última presidente, da Dilma, que foi há 4 anos, quando houve o impeachment da Dilma Rousseff, muitos de vocês se lembram, porque assistiram na TV, vários deputados, vários, não foi um só. Dá para contar mais do que no dedo da mão esquerda. Foram 6, 7 deputados que se viravam ao então presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Congresso Nacional, que é, à época, o deputado Eduardo Cunha, que se encontra, né, preso, acho que em domiciliar agora por causa do Covid, e falavam dirigidos a ele, isso tem no YouTube. Deputado, presidente, deputado, enfim, Eduardo Cunha, o senhor é um gangster, o senhor é um bandido, o senhor é um corrupto, o senhor é um ladrão, e o senhor ainda vai preso, eu ainda verei o senhor preso, o senhor é isso, o senhor é aquilo, e falando essas coisas. E da mesma forma, muitos deputados falavam de partidos políticos contra os bandidos do partido X, eu voto sim pelo impeachment, contra os bandidos, a nossa bandeira nunca será isso ou aquilo. E chamando de bandido, quer dizer, dando epíteto, né, dando epíteto de bandido, e às vezes apresentando crimes que enfiavam no mesmo balaio, no mesmo cesto, várias pessoas. Ali no momento, na constância do mandato deles no exercício, as opiniões e as palavras são invioláveis. Então não se comete, na esfera federal,
deputados e senadores, não cometem crime contra a honra se eles exercerem as opiniões e essas palavras lá. Podem, sim, atenção, podem, sim, sofrer processo disciplinar com suspensão, remunerado ou não, e, claro, perda do mandato eletivo. Isso no Conselho de Ética, passando por um processo todo desgastante no Conselho de Ética. Mas, a princípio, dentro da esfera parlamentar, claro, eles não cometem. E aí está aqui, finalmente, o 138 que falamos na terça-feira. Caluniar alguém, imputando falsamente fato definido como crime. Então, não é acusar a pessoa de crime, mas é imputar um fato falso. É você chegar, por exemplo, como eu falei, eu gosto sempre de usar os exemplos no meu nome, que assim eu não forço, né? Vai que o colega está num mau dia, uma pessoa assim, não é muito bom, né? Então, veja bem, o Christian é um tremendo de um 7-1, dá golpe lá em Maringá direto, vende cota de clube que não existe, faz campanha de doação para instituição que não existe. Você é tão safado. Veja, você não dirigiu a ofensa a mim. Eu acho que isso é um ponto muito interessante também para ser colocado. A calúnia ela não precisa ser dita na minha cara. Você não precisa chegar para mim. Imagine, por exemplo, que a Beatriz ou a Adriane chega para mim e fala: Christian, você é um canalha, porque eu sei que você furta carga. Tem uma quadrilha aí que fica furtando carga em estacionamento, em postos de gasolina e repassando isso para o Paraguai. Você é um safado. Eu não preciso ser chamado de salafrário, safado, nem me imputar um crime mentiroso, um crime que eu não pratiquei. Não precisa ser dito na minha cara. Eu preciso tomar conhecimento, claro, mas eu não preciso ser ofendido diretamente. Pode ser um comentário a uma pessoa, ou em rede social, ou em qualquer lugar dirigido. E aí, o Adriane e Samara, né, o Adriano que entrou agora, eu tenho uma coisa que é maravilhosa para mostrar para vocês. Eu falei de todos eles, mas eu quero fazer salteado. Opa, um microfone ligado aqui. Epa! Temos um mic ligado. Agora desligou, obrigado. Temos um mic ligado. Eu estou fazendo, né? Nesse caso, Samara, a prescrição, a partir de sendo um crime de ação penal privada, está ali pelo artigo 100, a partir do momento em que a pessoa ou o interessado fica sabendo, tem 6 meses para ingressar, neste caso, pois trata-se de ação penal privada, na maioria dos casos de calúnia, na maioria dos casos de injúria e de difamação, exceto quando é dirigida ao presidente da República ou a chefe de governo do estrangeiro, a chefe de governo estrangeiro, que a partir dali, a partir do conhecimento, você tem a prescrição também, mas aí ela corre a pública e ela vai regida pelo Ministério da Justiça, requerimento do Ministério da Justiça, que vai se aplicar. Mas para os casos comuns de calúnia são 6 meses, a partir do conhecimento. A partir do conhecimento. Então está lá no 100 do Código Penal. Beleza, Samara? Deixa eu ver. Me dá um sim aí. Ou não. Me dá um sim. Ok, ok. Samara, Adriane, Laila está aqui. Laila está me ouvindo bem agora, né? Vitória, todos vocês, Gabi, Gabriele. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui agora que eu vou mostrar, que é exatamente a calúnia contra os mortos. E esse é o material para vocês. Está aqui, ó. Trata-se da ação penal 912, lá do Rio de Janeiro. Ô, beleza, Vitória. Olha eu aqui. É filme com spoiler, viu? Trata-se da ação penal 912 e vocês vão reconhecer porque é um caso famosíssimo e julgado atualmente no Superior Tribunal de Justiça. Esse julgamento ele saiu em 2018 e está ainda sendo julgado a partir de agora, deve chegar à conclusão. Aliás, ele já chegou no final de 2019, desculpa.
houve uma desembargadora. Não, Adriane, ainda não. Eu tive problemas de carregar o drive. Estou com problema, falei para o pessoal, mas eu já estou em contato ali para ver o que eles fazem com a minha senha, com alguma coisa, tá? Certo? Este aqui é um caso. Prerrogativa de foro no STJ. Crime de calúnia contra pessoa morta. Queixa parcialmente recebida. Atenção, que agora eu vou fazer o concurso. Está aqui. Esse é o item 2 da jurisprudência. Esse é o item 2. Vamos ver se alguém reconhece. Tem, Adriane. Eu posso fazer isso, mas eu não vou fazer agora por causa do computador, do uso, né? Eu faço depois, sem nenhum problema. Tá bom? Aí pode ser, sem problema. A gente usa também, claro. Não tem nenhum problema quanto a isso. Deixa eu só atender. De nada. Por se tratar de crime de calúnia contra a pessoa morta, artigo 138, parágrafo 2º do Código Penal, os querelantes, que se trata de queixa, ação penal privada, mãe, pai, irmã e companheira em união estável da vítima falecida, são partes legítimas para ajuizar a ação penal privada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 24 do Código de Processo Penal. Parágrafo 1º diz: no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará a cônjuge, ascendente, descendente, irmão. CAD, como vocês gostam de falar. É o CAD. Cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Aqui está, portanto, por se tratar. Né? Segundo ponto, aqui. A conduta da querelada, ou seja, de quem está sendo acionado, de divulgar mensagem em rede social, imputando à vítima falecida o crime do artigo 2º da Lei 12.850. 12.850. Promover, constituir, financiar e integrar pessoalmente ou a interposta pessoa, organização criminosa. É a lei de organização criminosa. Configura, em tese, o crime de calúnia. Então, observem bem que esta pessoa imputou à pessoa morta, o crime de calúnia, e que sua cônjuge, companheira na época viva, seus pais ascendentes e seu irmão, claro, sua irmã, entraram com a ação. Porque depois de morta, foi feita uma publicação e colocaram ali que a pessoa, a morta, era envolvida com organização criminosa, ORCRIM. Então, um crime que está fora do Código Penal é 12.850, inclusive a legislação que fala de delação premiada, né? Colaboração espontânea e tudo mais. Queixa-crime parcialmente recebida, em desfavor, quer dizer, contra a querelada, como incursa no parágrafo 2º, que a gente está vendo, do artigo 138. E, claro, com o artigo 141, inciso 3 do Código Penal, que naturalmente não aceita aí a exceção da verdade no 141, nesse caso, inciso 3. E eu digo para vocês, agora, alguém tem ideia de quem nós estamos falando? Porque foi feito naturalmente, né? As penas aqui com aumento de pena, porque foi feito na presença de pessoas para divulgar, facilitou a divulgação da calúnia. Alguém tem ideia? Tem. Eu acho que já tem ideia. Não sabe, Samira? Muito bem, Samira. Agora, lembre-se, ó, morta. Morta, em rede social foi caluniada, a viúva, a irmã, pai e mãe. Pessoal, essa é a queixa-crime reconhecida, recebida parcialmente, né, apenas pela calúnia, contra uma desembargadora do Rio de Janeiro, que por redes sociais falou que a vereadora morta Marielle Franco era envolvida com o tráfico de drogas, com o Comando Vermelho e PCC, e que por isso ela foi morta, e que não tinham que fazer todo aquele bafafá, aquela comoção de artista, de comunista, de não sei o quê. Ela fala barbaridades em 2 vídeos. Essa é a ação penal movida no Rio de Janeiro, claro,
no Tribunal de Justiça e depois tem que chegar ao STJ por questão de foro, né? Sendo desembargadora, mas essa é a queixa e esse é o voto que recebeu a queixa-crime contra ela, porque ela caluniou a morta, a queixa foi movida, os querelantes, os sobreviventes, no caso, mãe, pai, a companheira dela, pois essa Miriam e o STJ respondeu à altura. E aceitaram e ela foi condenada. Lembrando que ela não só foi condenada, mas ela teve a pena aumentada, por isso aquele parágrafo 3º do 141, que é mencionado também no julgamento, esse 141 parágrafo 3º, justamente por ser ela ter usado redes sociais. Que é aquilo que eu falei na terça-feira, da gente ter um cuidado danado com as redes sociais. Esse é o caso que eu quero mostrar para vocês. Obrigado, Carlos. Muito obrigado, viu? Esse é o caso que eu queria mostrar. Esse é o primeiro caso que eu queria mostrar. Nós estamos com a reunião, não sei se vocês estão atentos. Ó. O Zoom já está dizendo que a gente vai ser expulso em 2 minutos. Então, eu já vou me preparando aqui para a gente entrar na próxima, na sala número 2, moçada. Vamos já para a sala número 2. Eu vou abrir para vocês, ela vai estar já aberta na reunião. E a gente começa, tá? Falta 1 minuto e 45. Então, tá aqui, pessoal. Esse daqui que é um exemplo de uma calúnia contra mortos. Então, o CAD funciona, está no Código de Processo Penal, no artigo 24, parágrafo 1º, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa primeira parte do nosso encontro. A gente tem mais coisas mais legais para ver também, mas eu queria mostrar isso aí para vocês, tá bom? E se alguém calunia alguém imputando um crime de gravidade nível hediondo? Não, o crime em si pode ser crime contra a humanidade, pode ser crime internacional, pode ser crime hediondo. Não é crime hediondo o crime contra a honra, a calúnia ou a injúria ou a difamação. No caso da calúnia, porque imputa-se crime. Não se trata de crime hediondo. Então, é por isso que, mesmo se seja crime hediondo, se leva em consideração mais contra quem, para aumentar a pena, presidente da República e ação penal pública, com requisição do ministro da Justiça. Se leva em conta o meio, a propagação, ser feito para o maior número de pessoas. Tá bom? Pessoal, vamos cair daqui a pouco. Então, apertem os cintos, nós vamos cair e eu retomar. Mas não tem nenhuma influência, não. Sobre a pena, não. A influência de aumento de pena está no 141, o fato de ser pessoa pública e tudo. Então, nós estamos já caindo. Atenção, em breve cairemos. Que coisa, né? Que tenso isso, né? A gente fica assim, ó, último minuto.